E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, estamos de volta para mais um Torogando Podcast, dessa vez sendo gravada ao ar livre. Por quê? Porque uma coisa que sempre acontece comigo são picos de ansiedade por momentos adversos da vida, notícias, cobranças e por aí vai. E ao longo dos anos, da pandemia pra cá, na verdade, eu aprendi a lidar com essa ansiedade, trabalhando muito ela através do esporte. Então, durante a pandemia, eu desenvolvi o bom e velho hábito da caminhada matinal, na qual também eu desenvolvi um outro hábito que eu já queria há muito tempo botar para rodar, que é justamente o hábito de consumir mais audiolivros. Eu sei que o ideal para você é, por diversos motivos, melhorar a sua cognição e pensamento e até mesmo a quantidade de palavras que você usa, que eu esqueci o termo correto para isso, é você aplicar e fazer muita leitura. Porém, eu cheguei à conclusão que, pela dislexia, por essa minha dificuldade na qual não tem como eu resolver ela, não é preguiça, falta de vergonha na cara, qualquer coisa do gênero, é algo que eu tenho que lidar. Os audiolivros eram o melhor caminho e foi por isso que eu decidi justamente começar a consumir esses livros. Já passei pelas mais diversas bibliotecas disponíveis aí, já usei a Audible, já usei Storytel, já usei o Book. O Book foi que eu fiquei mais tempo, foi que eu ouvi mais livros, desde biografia, fantasia, mistério, até livros de storytelling e negócios, mas que no fim das contas não valeu muito a pena, viu? Porque principalmente um livro muito famoso de storytelling, que é como as grandes empresas, como os grandes empresários usam o storytelling, eu não consegui ouvir até o final, porque todo início de capítulo ele falava o nome do livro inteiro. Início de capítulo não, início de estrofe, de parte do texto de parágrafo. Então foi um review negativo sobre essa decisão da empresa. E com o desenvolvimento desses meus dois novos hábitos, a leitura através de audiolivros, né, no caso o listening, o ouvir livros, calma cachorro, através dessa minha leitura, entre aspas, e desse justamente hábito de caminhada, eu consegui desenvolver dois hábitos muito importantes, que foi aumentar o meu repertório, conseguir finalmente lidar com obras que eu sempre quis, desde George Orwell, 1984, até mesmo o pacto entre o Hollywood e os Seasons. São livros muito importantes, interessantes, importantes para você entender como as coisas funcionam. Além disso também, eu consumi bastante desses livros, muito nessa época e tudo mais, e o hábito do exercício foi uma constante evolução. Comecei para controle de ansiedade, até hoje faço exercício para controle de ansiedade, mas numa época de novidades e de horários escassos, que foi justamente quando eu comecei a trabalhar no grupo Escalada, eu decidi começar a academia, até porque eu já recebia muita cobrança dos meus médicos para isso, né, das minhas médicas, na verdade. E aí, finalmente, eu comecei a academia e com ela vieram coisas bem importantes, porque o ouvir os livros durante o exercício, um exercício de musculação, um exercício que não era o cardio, né, foi interessante, foi uma experiência boa e na qual eu consegui começar a ter uma motivação diferente, até o momento que os livros que eu mais queria ouvir eu já tinha terminado, cancelei a assinatura, e aí eu comecei a ouvir podcasts novamente, música, e acabou caindo numa rotina. E com isso eu parei novamente de fazer exercícios, porque eu não via mais sentido, porque a minha ansiedade estava controlada, porque eu já estava com um físico bom, estava pesando o que eu precisava pesar, não estava com nenhum problema de saúde exacerbado. E aí um tempo depois, conversando com alguns amigos, eu decidi voltar à academia, mas dessa vez não indo sozinho. Então a minha motivação, que antes era, vou terminar de ler esse livro e vou controlar minha ansiedade, acabou virando eu assumi o compromisso de sempre estar na academia com esse meu amigo, e isso foi importante,
Porque eu posso falhar comigo, mas eu não posso falhar com o outro. Era meu pensamento na época. Hoje em dia eu já consegui mudar bastante isso e eu não posso falhar nem comigo nem com o outro. Às vezes vai acontecer, mas é normal. Foi uma forma de encontrar um meio termo interessante. Só que aí, um tempo depois, as coisas saíram do controle novamente. E aí, parei com a academia. E voltei às raízes, voltei ao caminhar, voltei ao exercício de cardio apenas. E hoje, com a caminhada, eu entendo que ela é uma válvula de escape e ao mesmo tempo ela é um pontapé inicial. Então daqui a alguns meses eu tenho certeza que eu vou estar voltando para academia, vou estar com uma motivação diferente da que eu estava nas duas últimas vezes. Primeiro os livros, depois o compromisso com um amigo. Só que agora tem um ponto muito interessante, porque até então minha digníssima primeira dama, ela não se interessava muito por esportes, exercícios, tinha muitas coisas na cabeça, que o principal lazer dela era dormir. Só que agora ela está desenvolvendo interesse por exercício, está voltando a ter a vontade de fazer qualquer tipo de exercício físico. Então, muito em breve, vocês vão me ouvir falando aqui justamente sobre a academia, e que eu comecei, e que está sendo um válvula de escape bom, e que eu tô tendo energia, tô tendo músculos e tô tendo uma motivação maior e mais forte. Decidi gravar esse episódio do Torugano nesses testes novos que eu tô fazendo aqui na rua. Tem o barulho do som ambiente, tentei sempre cortar minha fala nos horários que estavam passando, nos momentos, na verdade, que estavam passando carros ao lado. E um último comentário importantíssimo, além desse de cuidem da sua cabeça, cuidem do seu corpo, cuidem da sua saúde, porque você evitando problemas, você consegue ter tempo, disponibilidade, dinheiro, paciência para as coisas que realmente importam. Toda vez que eu ia e voltava andando para os lugares, seja para economizar ou seja porque eu estava estressado e precisava do exercício, eu cheguei à conclusão que eu conseguia pensar, conseguia desenvolver, conseguia organizar as ideias. E isso, num certo momento, pode parecer bobagem para alguns, mas é só você parar para pensar. Quantas vezes você já não viu especialistas e pessoas que realmente entendem sobre a mente e o corpo falando sobre a importância de você fazer algo motor para desopilar a cabeça? Por exemplo, se você trabalha com coisas braçais, você não vai no final de semana querer jogar bola. Provavelmente você vai querer ficar largadão numa piscina só descansando. Só que você que trabalha o tempo todo no computador, quando chega o final de semana, você vai querer pegar sua moto pra andar, você vai querer ir jogar bola com os amigos, você vai querer sair, ver o mundo, ver as pessoas, ter interações, que justamente é um contraponto daquilo que você faz durante todo o dia. Então, o exercício, pra mim, que trabalha em casa, em frente do computador o tempo todo, que por mais que eu esteja falando com muitas pessoas, eu tô falando de forma digital, é muito importante. E é isso. Mais pra frente eu conto um pouco sobre meu problema com insônia e como eu estou resolvendo ele e como ele foi desenvolvido. Porque vocês vão ver que cuidar do seu corpo é muito importante, não por estética, mas sim por longevidade, para evitar problemas e, no meu caso também, diminuir custos. Próximo podcast fala sobre isso. Deixa sua opinião aí nos comentários para me informar o que você achou desse episódio, o que você acha sobre esse assunto. E se mais episódios de eu conversando assim são interessantes, porque aí numa próxima eu posso ver de deixar plugado no microfone, pensar alguma coisa que seja legal. Finge que eu tô numa reunião, pra não acharem que eu sou tão maluco de estar falando sozinho. Eu sou o Torugo, vejo você na próxima. Tchau, tchau.